Tome nota sobre os assuntos de hoje. Edenilson fora da pré-temporada em 2022. Maurício recebe proposta milionária do grupo Red Bull. Léo Jardim é sondado pelo Internacional, que tem a possibilidade de perder Kehler para o Vasco. O preparador físico será anunciado possivelmente na terça-feira. Igor Gomes pode estar dando a volta no Inter e assinando com o Atlético Mineiro. Lucas Romero se aproxima do Cruzeiro, mas o Inter ainda não desistiu. Tudo isso é assunto no dia mais movimentado da janela. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla no Diário do Inter KTO desta segunda-feira, que foi o dia mais movimentado até aqui da janela de transferências do Internacional. O Inter atacou, defendeu, cobrou escanteio, cabeceou, tem muita coisa pra gente falar. E eu começo falando sobre a reapresentação do Internacional, que teve as suas movimentações divulgadas pelo Internacional nesta segunda-feira, tá? O Inter se reapresenta na quarta-feira. E já na quarta-feira, trabalhos internos no CT Parque Gigante, avaliações físicas, avaliações médicas dos jogadores. E na sexta-feira, o início dos trabalhos de campo com a tradicional reapresentação no Beira-Rio, entrevista coletiva do presidente, do diretor executivo de futebol e tudo mais. Entretanto, no comunicado sobre a reapresentação, o Inter trouxe uma notícia muito importante sobre Edenilson. O jogador passou por um procedimento cirúrgico no tórax. Procedimento cirúrgico esse que a gente não teve maiores detalhes. Que tipo de procedimento eu não consigo nem especular o que possa ser, tá? Mas é um procedimento cirúrgico que tira o Edenilson dos primeiros dias de pré-temporada no CT Parque Gigante. A gente não verá o Edenilson no CT Parque Gigante no ano de 2022, porque a expectativa é de um prazo de 2 semanas para a recuperação. Lembrando, os jogadores do Internacional terão um período de 1 semana de folga no início dessa pré-temporada, entre o dia 24 e 31 de dezembro. E aí retornam depois, no dia 2 de janeiro, entre 24 e 1º de janeiro, retornam no dia 2. E aí o Edenilson em tese voltaria. Mas eu coloco aqui que o Edenilson está avançando para o seu processo de saída do Internacional. Ele tem sondagens fortes do Atlético Mineiro, que a gente já trouxe aqui, deve fazer uma proposta nos próximos dias pelo jogador. O Inter já tem sinalizado que não necessariamente precisa ser 2 milhões de dólares para tirar ele do Beira-Rio, e a negociação lá pode acontecer. O Edenilson quer sair, o Inter quer liberar o Edenilson, então veio a calhar esse procedimento do Edenilson no tórax. E eu acredito que seja grande a possibilidade do Edenilson não aparecer de novo no CT Parque Gigante e já ser negociado antes de se reapresentar para a pré-temporada. Mas a gente aguarda para ver o que acontece. No primeiro momento, Edenilson fora da pré-temporada. Eu quero falar agora sobre Maurício, tá? Porque o pessoal do Globoesporte.com, um abraço para o Bruno Ravazoli, um abraço para o Tomás Rames, um abraço para o Eduardo Decon, todos assinantes e inscritos aqui do A Dupla, eles trouxeram uma informação sobre Maurício, de que o grupo Red Bull executou para o Internacional uma proposta de 10 milhões de euros para a compra do Maurício, tá? E essa informação, ela já havia sido repercutida antes pelo CEO da Red Bull aqui no Brasil, que é o Thiago Escuro. O próprio Thiago Escuro já havia admitido que em outros momentos o Maurício despertou o interesse do grupo. Não necessariamente para o Bragantino, pode ser para outros clubes da Europa, pode ser que caia realmente no Bragantino, mas 10 milhões de euros é um alto valor. Só que tem um detalhe. O Thiago Escuro admitiu nessa entrevista para a imprensa de Bragança Paulista, e o pessoal do Globoesporte.com também trouxe essa informação, de que o Inter recusou essa primeira proposta de 10 milhões de euros. E que o Inter quer, e aí, informação do pessoal do GE, é o valor de 15 milhões de euros. Eu tinha a sinalização do Inter de que 10 milhões de euros vendia. Me surpreendi com essa informação. O Inter recusou uma proposta de 10 milhões de euros pelo Maurício. O Inter quer arrecadar mais ainda com esse jogador. Só que tem um detalhe nessa história, e que eu terminei de apurar nessa segunda-feira, conversando com alguns dirigentes do Internacional. Vocês lembram que eu falei sobre uma diferença de percentual sobre informações? Eu tinha que o Inter tinha 60% do Maurício, outros colegas
tinham que o Inter tinha 70% do Maurício. Pois é. Conversando com um dirigente do Internacional hoje, ele me repassou que o Inter, na verdade, tem 50% dos direitos econômicos do Maurício. O que significa que se o Inter vender o Maurício por 10 milhões de euros, 5 milhões de euros vão para o Internacional. Por isso o Inter quer ter mais dinheiro, 15 milhões de euros, porque aí vem 7 milhões e meio de euros de dinheiro para o Internacional, o que seria um valor melhor. O Inter vai tentar essa negociação, 15 milhões de euros é uma baita venda, é uma venda absurda e talvez saia isso para o Red Bull. Mas o próprio Thiago Scur, que, repito, é dirigente do grupo Red Bull, já sinalizou que achou muito caro. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Inter está segurando um pouco essas vendas para metade do ano. Eu já falei isso aqui, porque entende que na metade do ano esses valores devem ser um pouco maiores, tá? Nessa segunda-feira eu gravei um vídeo aqui falando sobre a sondagem do Internacional por Léo Jardim, ex-goleiro do Grêmio, que atualmente está no Lille da França, tá? E essa sondagem do Internacional pelo Léo Jardim, goleiro de 27 anos de idade, que é reserva no Lille, vem da possibilidade do Inter vender Kehler, porque o Vasco da Gama, sim, está cogitando aumentar a proposta em cima desse jogador. E aí, ao longo da noite, a gente teve mais informações. O Vasco da Gama já havia feito uma proposta para o Internacional, recusada, tá? Eu não tenho a confirmação desses valores, mas eu cito aqui o pessoal do Vozes do Gigante, o Leonardo Meneghetti também teve uma informação em relação a isso nos últimos dias, de que o Vasco sinalizou uma oferta de 3 milhões de euros pelo Kehler, tá? Seria essa a oferta que o Inter recusou, o que eu já acho bastante dinheiro. Se o Vasco aumentar essa proposta ainda, a gente está falando de muita grana para um goleiro de 25 anos. E aí vai ser difícil do Inter segurar. E talvez já projetando isso, o Inter tenha consultado o Léo Jardim, que viria para ser titular. O Léo Jardim ele só vem em caso de saída do Kehler. Para ter mais detalhes é só clicar aqui para assistir esse vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, tá? Uma outra informação que eu apurei nesta segunda-feira é sobre preparador físico, tá? Conversando com o dirigente do Internacional, ele me afirmou que é muito provável que o Inter anuncie o seu preparador físico antes da reapresentação, o que indica terça-feira, famoso agora, dia 13 de dezembro, tá? Esse profissional ele já está pré-acertado com o Internacional, tá? O Inter já havia feito uma proposta para esse profissional, falta apenas detalhes para que ele seja anunciado. E o Meneghetti trouxe hoje uma informação no Donos da Bola de que esse profissional não é Fábio Masseredjan, que a gente já pode riscar esse nome da lista, que o Masseredjan tem outras ideias para sua carreira agora, e a gente aguarda para saber quem vai ser. O Inter tem sido muito silencioso nesses trabalhos. Anunciou, por exemplo, o Sandro Orlandelli, sem que ninguém especulasse esse profissional. Acredito que o preparador físico será na mesma linha. A gente já até contatou alguns profissionais, todos negaram que tiveram contato com o Inter, então a gente não acertou a mira nesses casos. Vamos aguardar. Cara, eu estou esperando para saber quem que vai ser esse profissional que o Inter provavelmente vai anunciar antes da pré-temporada, tá? Ou vamos ficar ligado nessa terça-feira. Outra informação importante vem de BH, tá? O Atlético Mineiro está colocando um chapéu no Internacional por Igor Gomes. E aí eu vou explicar aqui alguns passos da negociação. O Inter havia recuado nos últimos dias em relação a Igor Gomes. Esfriado um pouco os contatos, havia avançado bastante, mas a gente relatou aqui, informação até do João Batista Filho, de que o Inter cansou da postura do Igor Gomes, que demorava demais para assinar o contrato e dessa forma acabava postergando muito o acordo. Dizia que queria jogar na Europa, e aí o Inter dizia, cara, a gente não vai te esperar até janeiro. E o Inter deu um passo atrás, começou a olhar outras possibilidades, e o Igor Gomes também começou a olhar outras possibilidades. E em BH se fala já de uma proximidade de acordo entre Atlético Mineiro e Igor Gomes. É um chapéu? Eu acho que dá para considerar chapéu, assim como do Inter no Grêmio, assim como do Cruzeiro no Inter em relação ao Lucas Romero, já vou falar sobre isso, pode ser um chapéu. Mas o Inter deu uma recuada em relação ao Igor Gomes e o Atlético Mineiro foi lá e parece estar contratando esse jogador. Vamos aguardar essa terça-feira que deve ser determinante em relação a isso, tá? Informação sobre Lucas Romero, gravei um vídeo na tarde dessa segunda-feira aqui também no canal, tá? O Cruzeiro se aproximou de um acordo com um volante de 29 anos de idade. Só que aí, eu coloco uma outra informação que o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, apurou nesta segunda-feira. O Inter não desistiu completamente ainda do Lucas Romero. O Inter tinha um pré-acordo com o jogador, tá? E travou na tratativa com o Independiente, porque o Inter não queria pagar $1 milhão para um jogador que ficaria liberado 6 meses depois, de graça.
Mas o Cruzeiro fez o acordo com o Independiente. Dessa forma, atravessou o negócio e pulou na frente do Internacional. É do jogo. O Inter pode tentar recuperar essa situação, tá? Conversando com um dirigente do Inter, ele me disse que sim, o Inter ainda procura um camisa 5. Eu devo trazer mais detalhes ao longo dos próximos dias sobre essa busca colorada por um camisa 5, tá? Que a gente está apurando algumas situações, inclusive de alguns nomes, mas algumas pessoas de dentro do Inter garantem que o Lucas Romero não está totalmente descartado e que o Inter ainda não se deu por vencido nessa concorrência com o Cruzeiro, beleza? Para fechar, gente, vamos falar de KTO porque quarta-feira tem Copa. Argentina e Croácia, semifinal. Odd da Argentina 1,87. Empate 3,33. Croácia 4,75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!